As Bíblias no capítulo 11 de 1 Coríntios. Nós usualmente usamos esse texto nas noites de ceia. Hoje nós vamos fazer a leitura e vamos destacar dois pontos em especial que Deus me chamou muita atenção durante essa semana. E na medida em que trabalhava na palavra de Deus e me entregava ao trabalho da graça do Senhor nosso Deus para dividir com vocês esta palavra, me veio um grande temor do Senhor e um sentimento profundo de reverência ao nosso Deus. Então nós vamos ler o texto primeiro e depois vamos destacar alguns pontos. A partir do verso 17, o apóstolo Paulo está corrigindo os irmãos da igreja de Corinto pelo fato de que estavam deturpando a celebração da ceia do Senhor. Este que é, certamente, o maior meio de graça concedido por Deus à igreja, estava sendo totalmente deturpado naquela igreja. Então o apóstolo Paulo diz aos coríntios: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor. E aqui agora ele vai introduzir a revelação que teve da parte de Jesus a respeito desta ceia da qual vamos participar neste primeiro domingo de dezembro. Porque eu recebi do Senhor, diz o apóstolo, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha.
Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, pedimos-te humildemente que nos ajudes com a tua palavra, trazendo luz sobre a palavra Logos que acabamos de ler. Deus age com misericórdia, Senhor, para com o teu povo, a fim de que haja revelação do teu Espírito Santo nos nossos corações, e que caia sobre nós profunda reverência, profundo temor do teu santo nome. Porque diz a tua palavra que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Louvamos o teu nome, Senhor. Em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Nós queremos destacar 2 pontos em particular desta fala do apóstolo Paulo. Primeiramente, que há uma ênfase repetida da ceia como uma refeição memorial. Quer dizer, algo que nós praticamos em memória daquilo que Jesus praticou em nosso favor. Então, o que é que nós estamos lembrando quando tomamos o pão da ceia? O que é que nós estamos lembrando quando nós bebemos o vinho da ceia? É curioso notar que no mundo por aí, as pessoas bebem para esquecer. Todavia, os filhos de Deus, na ceia do Senhor, bebem para lembrar. E o apóstolo Paulo frisa muito bem por 2 vezes que este é um memorial. É um ato de lembrança. Queridos irmãos, o que nós estamos celebrando aqui é a nossa salvação. E a salvação das nossas almas impôs um preço muito alto para ser pago. A nossa vida estava sequestrada, dominada pelo poder do diabo, pelo poder da morte.
e um resgate altíssimo era exigido para a nossa salvação. E Deus então pagou este resgate com a vida pura, com a vida justa, com a vida santa e sem pecado de seu Filho unigênito, de seu Filho amado, Jesus Cristo. Então, quando nós ceiamos, nós nos lembramos da obra da redenção realizada na cruz do Calvário. As nossas culpas, as nossas maldições, enfermidades e pecados caíram sobre Jesus Cristo. Isaías, no capítulo 53, ele nos conta claramente o que é que nós estamos lembrando aqui. Quando ele diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, e nós viemos nesta noite nos lembrar que a alegria da nossa salvação custou a mais profunda dor do Filho de Deus. E quando ele começou a caminhar naquela via tão dolorosa, e começou ali no jardim do Getsêmani, a sua alma estava esmagada ali no Getsêmani. A ira do Altíssimo já estava vindo sobre o nosso pecado que ele carregaria na cruz do Calvário. E a sua alma justa entrou em agonia, a ponto tal de que o seu suor transformou-se em gotas de sangue naquele jardim do Getsêmani. E ele, como homem que era, antevendo o cumprimento do Salmo 22, que é um salmo messiânico e que mostra os sofrimentos atrozes do Messias. E ele diz: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Meus irmãos, o que está vindo sobre Jesus é a ira de Deus contra o pecado. E nessa noite eu quero então ministrar para vocês, se assim o Senhor nos permite, sobre uma perfeição divina que tem sido omitida
Então, o nome desta mensagem é A Perfeição Omitida, não esquecida, porque nós temos uma Bíblia para nos lembrar. Mas esta perfeição tem sido omitida, a começar pelos pregadores do Evangelho. E eu me refiro à ira de Deus, que é um resultado de seu caráter justo. Por ser o Deus que Ele é, como diz em Apocalipse 19:2, verdadeiros e justos são os seus juízos. Nós temos um juiz perfeito que julga com retidão. E o descontentamento de Deus com o pecado da raça humana, inclusive com o pecado de sua igreja, faz com que a sua ira se manifeste. E a Bíblia diz que Deus se ira todos os dias, porque a raça humana peca todos os dias. Então, muito se tem falado em teologia sobre isso, e muitos consideram que a ira divina seria uma espécie de uma mancha, uma nódoa no seu caráter divino, que a ira divina não se combina com a sua bondade, com o seu amor incondicional. Mas então devemos olhar para a Bíblia para ver o que a Bíblia diz. A Bíblia jamais ocultou a ira divina. Existem mais referências bíblicas sobre a sua ira do que sobre o seu amor. Mas os pregadores dos nossos dias pregam muito mais sobre o amor. Pregam muito mais sobre a graça. E há tantos crentes nos nossos dias que estão escondendo uma vida pecaminosa por detrás da doutrina da graça. Isto porque nos dias de hoje as igrejas descobriram que para que elas possam crescer e que possam tornarem-se um grande sucesso religioso, elas precisam associar a doutrina com o marketing, a fim de que os incrédulos encontrem na igreja um ambiente mais ameno, menos ameaçador. Então, muitas igrejas hoje tornaram-se igrejas amigáveis, a fim de poder ganhar os perdidos como adeptos da fé cristã. Então, isso começou em meados do século XX, se desenvolveu muito nos Estados Unidos, no final do século XX, e entrou pelo século XXI com grande força nas igrejas. Primeiramente na América do Norte, depois disso, esta mentalidade veio também para a América Central e América do Sul. Então, o estilo de ensino e pregação dessas igrejas é muito mais
com um viés psicológico e com uma mensagem motivacional. Então, quanto mais branda for a mensagem, quanto mais curto for o sermão, quanto mais divertida for a pregação, melhor. Então, os pregadores fazem um verdadeiro malabarismo semântico para tentar esconder as doutrinas mais severas da Bíblia Sagrada, como a doutrina da ira divina. Ora, a ira é uma das perfeições divinas, como o é a sua misericórdia. Só que é muito mais confortável falarmos da misericórdia de Deus do que falarmos sobre a ira de Deus. Então, as igrejas procuram pregar mensagens, vamos dizer, um evangelho light, um evangelho macio, soft, de fácil aceitação. E o que resultou para nós, crentes no Senhor Jesus? Jamais em todas as eras da igreja houve uma perda tão profunda daquilo que a Bíblia chama de o temor do Senhor. Diz a Bíblia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o apartar-se do mal, a inteligência. Meus irmãos, hoje formou-se uma raça de tolos e igrejas cheias, mas igrejas de tolos, que tratam a Deus com leviandade. Igrejas que brincam com a teologia da graça de Deus. Igrejas que permanecem no pecado. Então, nesta noite, nós queremos mostrar para vocês que Deus é um Deus soberano, ainda é soberano sobre a igreja. Mas muitas destas igrejas, assim chamadas igrejas amigáveis, elas fizeram do visitante o cliente soberano da igreja. E que toda a mensagem, toda a liturgia, toda a recepção da igreja tem que ser moldada para agradar estas pessoas. E nós, nesta noite, estamos pegando um caminho completamente oposto. Queremos falar da ira de Deus, porque ela faz parte do Evangelho. Salmo 7, versículo 11, diz assim: Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Porque Deus é perfeito e Ele tem aversão ao pecado. Deus tem ojeriza ao pecado. Por isso, Ele se ira contra o pecador. Se Deus fosse indiferente ao pecado, aí sim nós poderíamos dizer que Ele carregaria uma nódoa moral em seu caráter. Um ser humano que não odeia o pecado é leproso moralmente falando. Pois se um ser humano pode desenvolver
aversão ao pecado, tanto mais Deus o faz. Romanos capítulo 1, versículo 18 diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus. E 1 Tessalonicenses 1,10 diz que é Ele, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. E no Salmo 1, no versículo 5, diz: os ímpios não subsistirão no juízo. E nós estamos aqui ministrando sobre a doutrina do juízo, e não pensem que isso é uma ministração especial. Na igreja primitiva, a doutrina do juízo eterno era um dos rudimentos da doutrina de Cristo. Era algo que ensinava-se aos catecúmenos, aos novos convertidos da igreja. Mas hoje, os pregadores tratam logo de ocultar esta doutrina. Disse um pregador puritano do século XVIII, ele dizia assim: nada é tão suave como a paciência e a bondade de Deus, e nada é tão terrível como a sua ira quando se inflama. Todavia, grandes extensões da Igreja de Deus dos nossos dias está lutando para ocultar essa doutrina dos seus fiéis. Por exemplo, palavras como a ira divina, a justiça divina, palavras como o juízo de Deus, palavras como o pecado estão sendo tiradas. O pecador não tem mais pecado nos dias de hoje, ele tem problemas. Se ele praticou um adultério, ele teve um caso, ele não teve um adultério. Então, nos dias de hoje, amenizou-se totalmente aquilo, meus irmãos, que matou Jesus na cruz do Calvário. Então nós estamos aqui nesta noite para lembrar. E se você não quiser lembrar, faça planos para não ficar aqui, porque aqui nós vamos pregar o Evangelho da Bíblia. Meus irmãos, em meados do século XX, um teólogo americano, ele viu o que as igrejas estavam fazendo na América do Norte para crescerem. O movimento chamado de movimento de crescimento da igreja. Esse homem, que foi um teólogo bastante lúcido, Richard Niebuhr, e ele então escreveu uma frase diagnóstica para o movimento que estava acontecendo na América do Norte. E ele diz que um Deus sem ira introduziria homens sem pecado em um reino sem juízo, mediante a ministração de um Cristo sem cruz. Deus nos livre deste evangelho. Hoje nós estamos aqui para lembrar o que aconteceu na cruz do Calvário. E então para odiarmos o pecado. Primeiramente, aquele que pode estar
em nós, operando em nossa alma, em nossa mente, nós temos que arrancar de nós esse estado mau da alma, contra o qual Deus está irado. Nós olhamos para a primeira epístola de Pedro e nós nos deparamos com uma verdade que Pedro está nos lembrando aqui. No capítulo 4, no versículo 17, ele diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Meus irmãos, Pedro está apresentando aqui uma convicção de que quando Deus decide limpar, Ele começa com a sua casa. Então, o trabalho disciplinar, o trabalho depurativo de Deus começa com a igreja. Nessa mesma carta, no versículo 12, Pedro fala sobre a prova ardente. O que é a prova ardente? É a chama da refinação. Deus tem que refinar o seu povo. Tem muita impureza na vida dos filhos de Deus, e estas impurezas precisam ser expurgadas. E isso muitas vezes dói. Meus irmãos, o Evangelho requer de nós uma mudança radical de nossa vida. Deus quer que haja um alinhamento dos seus filhos com o caráter de seu Filho Jesus. Então, a retidão de Deus precisa ser a nossa retidão, na medida em que vamos sendo transformados pelo Espírito Santo e tantas vezes pelo sofrimento, vamos sendo transformados na imagem do Senhor Jesus Cristo. Concordando com esta exposição de Pedro, nós podemos citar uma ideia tirada do Talmud, que diz que o juízo é como uma espada de dois gumes. Primeiramente corta os retos e então corta os ímpios. É esta ideia que Pedro está defendendo aqui. Ele diz que o julgamento começa pela casa de Deus. Nós precisamos entender, meus irmãos, que quem julga a igreja é um Deus perfeitamente justo. E o exercício da vida piedosa, a vida de santidade, tem que começar com esta convicção de que Deus é gloriosamente justo. A Bíblia diz que Jesus se entregava nas mãos daquele que julga retamente. E você tem entregue a sua vida nas mãos de quem? Nós precisamos estar nas mãos daquele que julga todas as coisas retamente. O exercício da vida piedosa depende desta convicção das nossas vidas. Amém? Aleluia.
No livro de Malaquias, Deus diz que ele se assentaria e ele refinaria a tribo de Levi, os seus sacerdotes. Esse é um processo de purificação. Agora eu queria caminhar com vocês um pouquinho aqui para o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, existe uma menção muito positiva de um homem de Deus que se destacou, um homem chamado José, apelidado pelos judeus de Barnabé, que quer dizer filho da consolação. Ele era um levita natural de Chipre. Por ser um levita, provavelmente não era um homem rico, mas ele vendeu uma propriedade que tinha e, vendo que haviam muitas necessidades na igreja de Jerusalém, ele depositou o valor integral daquela venda aos pés dos apóstolos, a fim de que estes, então, distribuíssem aqueles recursos para as viúvas, para os órfãos, para os necessitados da igreja de Jerusalém. Então, aí termina o capítulo 4, começa o capítulo 5. Mas um certo varão chamado Ananias, e Ananias em hebraico quer dizer o Senhor é gracioso, com Safira, sua mulher, Safira quer dizer bela, eles venderam uma propriedade. E eles estavam, na verdade, querendo receber o mesmo prestígio que Barnabé recebeu na igreja. Eles foram motivados pela inveja e por causa da cobiça e do amor que eles tinham ao dinheiro. Devia ser um casal que tinha muitas posses, e você sabe, o dinheiro é possessivo. Primeiramente, as pessoas possuem o dinheiro. Depois, o dinheiro é que possui as pessoas. Então, a condição de Ananias e Safira era essa. Eles cobiçavam o dinheiro. Então, eles fizeram um acordo, o casal. Eles levariam uma certa quantia e fariam o mesmo que Barnabé fez. Porém, eles retiveram uma parte do dinheiro. Eles cometeram um pecado secreto. E secretamente eles entraram neste acordo para mentir ao Espírito Santo. Então, o pecado estava entrando sorrateiramente dentro da igreja, porque a igreja estava sendo perseguida, e os inimigos então vinham de fora, mas então o diabo astutamente quis abrir uma nova frente de ataque à igreja, e agora ele abriu esta frente dentro da igreja, enchendo o coração de Ananias e de Safira, a sua esposa. Então, um pecado secreto. Eles poderiam perfeitamente ficar com todo o valor daquela venda. Eles não eram obrigados a dar nenhuma oferta para a igreja, porque ofertas são voluntárias. Então não havia nenhum pecado em ficar com o dinheiro, mas eles entraram em um acordo
para mentir ao Espírito Santo e aos apóstolos. E o que aconteceu? Ananias entrou na igreja, então, com aquela oferta. E o apóstolo Pedro estava na condução do culto. E ele teve o discernimento espiritual do pecado secreto de Ananias e Safira. Aquele fermento dos fariseus, como disse Jesus. Sabe, o fermento é algo que está dentro da massa e que age de dentro para fora. E que Deus, então, precisa purificar a igreja deste fermento dos fariseus, destes pecados secretos que estão dentro da igreja. E Pedro então diz para Ananias, que veio sozinho ao culto: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficaria para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração, não mentisses aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Ele morreu, meus irmãos. E nós temos aqui, ao contrário da mentalidade que veio dos Estados Unidos, das igrejas contextuais, das igrejas amigáveis, eu não vejo nada amigável aqui. O crente estava em pecado, não se arrependeu, não desistiu do pecado e caiu morto no meio do culto. E o culto continuou, meus irmãos. Os jovens lá, os diáconos, eu sei lá, levaram o Ananias e sepultaram-no. 3 horas depois entra Safira no culto. E disse Pedro para Safira, que não sabia o que tinha acontecido: dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto, concordou com o marido. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido e também te levarão a ti. Caiu morta e foi levada para ser sepultada. Meus irmãos, este é um exemplo na Bíblia de como a ação disciplinadora de Deus teve um caráter judicial e imediato. Meus irmãos, muito diferente da justiça que se pratica no nosso Brasil, em que um pecador rico como Ananias ou Safira ficaria 10 anos com recursos na justiça até o crime prescrever. Mas a justiça divina aqui foi fulminante e foi imediata. Agora, não estou ensinando que Deus sempre julga o pecado de seu povo assim. Mas existem vários exemplos na Bíblia. Por exemplo, o pecado de Nadab e Abiú, que se embriagaram e foram ministrar na presença de Deus, e saiu fogo da presença de Deus e os matou ali no santuário. Levítico capítulo 10. Temos o pecado da rebelião de Coré, Números capítulo 16.
julgamento imediato e fulminante de Deus. Temos o pecado de Acã, em Josué capítulo 7. Aliás, o pecado de Acã, no Antigo Testamento, está para o pecado de Ananias e Safira, no Novo Testamento. Atos capítulo 12, temos o pecado de Herodes, que foi também publicamente fulminado por Deus. Ah, meus irmãos, sem as misericórdias do Senhor, que duram para sempre, o que seria de nós? Disse Jeremias que é por causa das misericórdias do Senhor que não somos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Amém? Bom, e nós caminhamos aqui pelo Antigo Testamento, entramos no Novo Testamento e estamos vendo um Deus que tem aversão pelo pecado e que Deus certamente julgará todo o pecado. Na primeira declaração de fé da igreja, que é o credo apostólico, quando está falando da segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, diz que ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Deus julgará. E agora nós citamos o exemplo de Ananias e Safira. Eles trouxeram o pecado para dentro da igreja. Deus quer depurar, Deus quer purificar a igreja para que o seu Espírito Santo possa se mover soberanamente com liberdade no meio do povo de Deus, para salvar, para curar, para manifestar os dons espirituais. Mas se a igreja estiver sobrecarregada de pecados secretos, ocultos, e se a igreja não tem o temor do Senhor, então Deus não pode agir com perfeição. No caso de Ananias e Safira, se você pegar o livro de Atos 5, no versículo 11, você vai ver a consequência daquele ato disciplinar de Deus. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. A notícia se espalhou. O temor de Deus atingiu a igreja. Sabe, meus irmãos, as boas e as más notícias correm rapidamente. Eu me lembro, certa vez, Deus fez um milagre na igreja onde nós frequentávamos em São Paulo. E o pastor estava no púlpito e ele começou a ler a passagem da Bíblia sobre a qual ele ia pregar. E então veio uma forte unção do Espírito Santo naquele momento. E uma senhora que não tinha um olho e que era membro da igreja, e ela estava sentada a coisa de uns 4 metros de onde eu estava sentado. E naquele tempo eu era presbítero na igreja, e de repente, meus irmãos, aquela mulher deu um grito e deu um salto e foi correndo lá para a plataforma lá da frente. Tinha assim uma plataforma na frente do púlpito, e aquela mulher começou a pular e dançar de um lado para o outro. E eu fiquei de pé porque eu pensei assim, eu sou presbítero, eu tenho que fazer alguma coisa, quem sabe expulsar o demônio ou ver o que está acontecendo. Eu assustei, muitos se assustaram, mas não tinha demônio, coisa nenhuma. Jesus deu um olho novinho para aquela mulher.
E de alegria ela começou a saltar e pular, porque ela não tinha o olho, e apareceu um olho perfeito em sua órbita. Então ela tinha todo o motivo do mundo para dançar e pular e louvar ao Senhor. Amém? Mas ali onde estava a igreja, tinha uma feira. Um certo dia da semana, ali no bairro de Pinheiros, tinha uma feira. Acho que deve ter até hoje. E dizem as pessoas que viram que todo mundo na feira parava diante da igreja e conversavam e apontavam assim para a igreja, certo, dizendo: olha, foi aí que aconteceu. A notícia se espalhou, meus irmãos. Assim também no caso de Ananias e Safira, a Bíblia diz que o temor do Senhor caiu sobre aquele povo. Amém? Sabe, meus irmãos, a igreja precisa entender que o nosso Deus, como dizem em Hebreus, é um fogo consumidor. As igrejas hoje estão tentando mostrar um Deus complacente, um Deus brando, um Deus legal. Meus irmãos, um Deus de amenidades. E as pessoas que se consideram crentes, elas continuam no seu pecado, praticando o pecado tão rotineiramente que chega num ponto em que não conseguem mais se arrepender, de forma tal que o dia que precisarem de fato se arrepender, não poderão mais se arrepender, porque o coração já estará tão embrutecido, com uma crosta tão espessa, que não mais ouvirá a voz do Espírito Santo, e nem mesmo a voz da consciência. Então nós temos aqui em Atos 5, um ato disciplinar de Deus, julgando os membros da igreja que estavam trazendo o pecado para dentro da igreja. Meus irmãos, fazendo um diagnóstico, por que hoje há tantas igrejas de sucesso e a espiritualidade dos crentes é tão rasa? O que está acontecendo com o povo de Deus? Perdeu-se o temor do Senhor, porque não estão mostrando Deus como Ele de fato é. Meus irmãos, mensagens motivacionais não levam ao arrependimento, e o que a igreja precisa é se arrepender. A impressão que dá é que os pastores nos dias de hoje estão se esforçando para adular os pecadores, quando na verdade, meus irmãos, a palavra precisa ser pregada para que o pecador se arrependa dos seus pecados, enquanto ainda há tempo para isso. E finalmente eu volto para o texto de 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos voltar aqui que eu quero colocar a segunda ênfase importante desse texto para a reflexão de hoje. Mais uns momentos e vamos encerrar. Versículo 30. Versículo 28, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Entenderam que não é para examinar os irmãos,
é para examinar a si mesmo. E assim, uma vez tendo examinado o seu coração, coma do pão e beba do cálice da ceia. Por que que o autoexame é necessário? Porque diz o Espírito Santo através do apóstolo Paulo, porque isso aqui tornou-se palavra de Deus, então veio do Espírito Santo. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Quer dizer, a pessoa permanece no pecado, não se arrepende, e ela está trazendo o pecado para a comunhão do corpo de Cristo. Essa pessoa perdeu o temor do Senhor. O Espírito Santo não mais fala ao coração desta pessoa. A sua consciência está embrutecida. Versículo 30. Por causa disso, do pecado conservado no meio do povo de Deus, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Que essa palavra dormem aqui é um eufemismo, na verdade é muitos que morreram por causa disso. A semelhança de Ananias e Safira, talvez não de forma tão espetacular, mas que morreram por causa do seu pecado, porque não desistiram do seu pecado. Meus irmãos, nós começamos este culto dizendo para vocês do aspecto memorial da ceia do Senhor. O que nós estamos lembrando aqui na mesa do Senhor? Estamos nos lembrando do maior e mais doloroso sacrifício de amor, em que Jesus desviou a ira que era para nós. Nós, sim, por causa do nosso pecado, éramos réus de morte. Porque diz a palavra em Romanos que o salário do pecado é a morte. O pecado paga com a morte. Mas Jesus na cruz desviou a ira de Deus, fazendo-a cair sobre si mesmo, para nos redimir. Então agora, meus irmãos, versículo 31, o Senhor diz assim: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Amada igreja, quando estamos reunidos aqui, quer num culto de ceia ou em qualquer dos demais cultos, o pecado precisa ser confrontado pela palavra de Deus. A cada reunião da igreja nós precisamos desistir do pecado, precisamos ser depurados, precisamos ser santificados, precisamos ser consagrados, precisamos ter o temor do Senhor. Então, nos julgarmos a nós mesmos implica em autoconfrontação. Quem sabe se Ananias e Safira tivessem se arrependido daquela conspiração que eles armaram contra a igreja de Deus, não teriam morrido de uma forma tão espetaculosa dentro de um culto evangélico na cidade
de Jerusalém. Eles poderiam ter a consciência de se autoconfrontar e então produzir um fruto digno de arrependimento. Mas não, a ira divina caiu sobre eles. E o que é pior, meus irmãos, o que vem depois, que é o juízo eterno de Deus. Então, meus irmãos, fechando o assunto aqui, se nós tivermos uma visão para a igreja ser um lugar amigável para o pecador, para que ele não se sinta aqui dentro tão ameaçado, para que ele não sinta que nós somos pessoas diferentes deles. Então, provavelmente, nós vamos estar relativizando o ensino da palavra de Deus sobre o pecado, para ganharmos adeptos. E não é isso o que a Bíblia nos ensina. A primeira coisa que uma igreja precisa ter é uma teologia bíblica. Está de acordo com a Bíblia, nós ensinamos, nós proclamamos, nós pregamos. Se não pode ser verificado na Bíblia, nós não ministramos, não ensinamos. E sabe que mesmo numa igreja nas condições daquela de Jerusalém, com gente morrendo durante o culto por causa do pecado, Deus falou no livro de Atos que a cada dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haveriam de ser salvos. Meus irmãos, pessoas que amam a Deus e estão procurando por Deus, elas vão chegar à igreja, apesar dos Ananias, apesar dos Acãs, apesar das Safiras. Se essas pessoas estão buscando a Deus, e se é a vida eterna, e se é uma vida com Jesus que elas estão buscando, elas encontrarão na igreja aquilo que estão buscando. Amém? Nós não precisamos temer, como temem muitos líderes de igreja. Não podemos falar do inferno, isso é uma coisa antiga, mas Jesus pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Não podemos permitir que o visitante se sinta um pecador no nosso meio, porque daí ele não vem mais na igreja. Meus irmãos, porque a igreja é o lugar onde nós precisamos nos arrepender dos pecados. Amém? É aqui, meus irmãos, que nós precisamos ouvir a Deus e desistir de todo o pecado. Então, queridos irmãos, amada igreja, nós vamos colocar em prática exatamente o que Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios 11. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então vamos praticar um momento de autoexame neste momento. Teríamos em nossa vida algum pecado secreto? Quem sabe algo tão íntimo que jamais confessamos a alguém? Pois, meus irmãos, Deus tudo vê. Deus sabe de que espírito somos feitos. Deus sabe o que há no interior da nossa alma. Amém? O nosso Deus
é um Deus amoroso, mas Ele não pode negar as perfeições do seu caráter divino. Deus é justo e Ele se ira contra o nosso pecado. Então devemos viver de tal maneira que Ele se agrade das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Queria convidar o Ministério de Louvor para estarmos aqui. Enfim, me sinto aliviado agora. Entreguei a vocês o encargo que recebi da parte de Deus nesta mensagem. Eu espero que tenha sido tão duro ouvi-la como foi duro para mim pronunciá-la. Mas eu estou certo de que esta é a palavra de Deus e esta é a vontade do Senhor. Minha oração por todos vocês é que nós sejamos a noiva do Cordeiro, depurada, purificada. Amém? Ainda que muitas vezes pelo fogo, mas depurada dos vícios e das imperfeições deste mundo. E que possamos produzir frutos que agradem ao nosso Senhor e Salvador. Amém? Querido Pai, te agradecemos pela Tua palavra, pela assistência do Teu Espírito Santo. Trabalha em nossos corações, Senhor. Santifica-nos através da Tua verdade, da Tua palavra, Senhor. Torna-nos mais como Teu Filho Jesus Cristo e menos como éramos no passado. Ó Deus, dá-nos uma face que olhe continuamente para Ti, Senhor. Ensina-nos, Senhor, como Te buscar. Revela-nos, ó Pai, como Te encontrar a cada dia. Como levarmos uma vida que seja agradável a Ti, através do sangue de Teu Filho Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, para nos redimir. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós Te adoramos nesta noite. Queremos ceiar, Senhor, em paz, com a alegria da salvação. Senhor, ao pegarmos este corredor para nos servirmos, possamos deixar para trás tudo aquilo que escraviza, todo o fermento dos fariseus, ó Pai. Queremos ser um pão não fermentado, Senhor. E assim a nossa comunhão seja abençoada, Senhor. No nome de Teu Filho Jesus. Abençoa os elementos desta mesa que nós consagramos a Ti. Santifica e abençoa a nossa comunhão, em nome do Senhor Jesus. Queria que os diáconos que designamos para ajudar estivessem aqui rapidamente, por favor. Os diáconos, por favor. Então nós viremos para nos servir, voltaremos aos nossos assentos e depois comeremos todos juntos, amém? A ideia de comermos todos juntos é para darmos um sinal de unidade, amém? Vamos lembrar que a igreja de Corinto era uma igreja onde haviam facções. E por isso o apóstolo Paulo deu uma palavra severa à igreja de Corinto. E nós não queremos ocultar as palavras severas. O que Deus falou aos coríntios,
falou conosco também. E que isso sirva para a nossa santificação. Amém? Então vamos adorar a Deus e veremos nos servir do pão e do vinho.